figura do líder na atualidade, ela é compreendida como alguém forte, firme, que transparece segurança, altivez e, e afeto implica em revelar as nossas vulnerabilidades. Quando nós gostamos de alguém, quando nós sorrimos sinceramente para alguém, quando nós abraçamos com sentimento uma pessoa, quando nós nos propomos a fazer uma escuta ativa, interessada, dedicada, apostando e acreditando a fala do outro, quando nós elogiamos alguém, nós estamos nos expondo, nós estamos fazendo uma escolha por essa pessoa, colocando nosso coração nessas relações. E isso, aparentemente, não tem muito a ver com essa imagem de robustez e austeridade que se espera de um líder. Mas eu quero, inicialmente, propor uma reflexão para nós começarmos essa conversa partindo do mesmo ponto. Eu quero perguntar por que vocês acham que nós pensamos assim? Por que nós temos essa ideia de como deve ser um líder e como ele deve se portar? Porque nós temos essas referências. E aí eu digo, esse ideário de como deve ser, ou do como deve se portar essa pessoa de uma maneira correta, o ideal, ele foi culturalmente construído. Nietzsche, na obra Genealogia da Moral, ele explica que as noções de certo e errado advêm do direito natural, e elas são compreendidas em qualquer tempo e em todas as civilizações de uma mesma maneira. Por exemplo, todos nós sabemos que é errado matar alguém, sem motivo, que é errado furtar, que é errado roubar, ou seja, essas noções elas estão arraigadas no ser humano. Agora, o que é bom e o que é ruim, o que é belo e o que é feio são construções culturais. E elas mudam ao longo do tempo, a depender do local ou da comunidade onde aquelas pessoas convivem. Por exemplo, há uma tribo africana cuja referência de beleza é o fato das mulheres terem um pescoço longo. Então, tão logo elas nascem, elas começam a colocar uma série de colares para elas ficarem com o pescoço mais longo possível, para que elas sejam consideradas bonitas dentro daquela comunidade. É uma comunidade contemporânea a nós. Ela existe hoje e essa cultura existe hoje. Então, mulheres como a Gisele Bündchen, a Jennifer Lopez, a Beyoncé, a Rihanna, não são consideradas mulheres bonitas naquela localidade, de acordo com o padrão de beleza dessa comunidade. A cultura é construída a partir de escolhas. Então, Nietzsche pontua que essas escolhas são tomadas pelas pessoas que estão no poder. E elas não são pautadas pelo bem comum, pelo que é o ideal para todos, mas sim pelos interesses daqueles que ocupam esses espaços de poder. E aí eu pergunto a vocês, quem ocupa de forma majoritária os espaços de poder na sociedade, sejam elas orientais ou ocidentais? Nós bem sabemos que são os homens. E esse padrão de conduta na liderança que nos foi apresentado como o correto e o naturalmente esperado, na verdade, reflete uma forma masculina de agir. E aqui eu vou começar a fazer uma diferenciação entre valores que são masculinos e femininos, mas no sentido de expressar que o universo ele tem uma característica dual, que existem polos opostos que se complementam. Eu não estou me referindo a uma questão específica de gênero, né? Não entendo a minha fala dentro de uma dicotomia adversarial aí entre homens e mulheres, até porque, conforme eu vou explicar, homens podem se portar em suas condutas de acordo com valores que eu vou denominar e apresentar aqui como valores femininos. Então, como eu vou delimitar essas diferenças? Eu vou me valer de alguns conteúdos históricos e outros que são facilmente observados aí no nosso dia a dia para traçar essa diferenciação. Os homens, em regra, são criados de maneira a se portar como se sempre tivessem razão. É aquele famoso, que todos os homens que estão conosco aqui já ouviram essa frase, não leve desaforo para casa. Se apanhar na escola e chegar chorando, vai apanhar em casa também. Chorar é coisa de mulherzinha.
aos homens é negado o direito de serem sensíveis. E essa característica tão importante e absolutamente própria de todos os seres humanos é vista como uma fraqueza. Aos homens cabe a importante tarefa de prover a segurança das frágeis mulheres. Historicamente, as sociedades patriarcais foram muito beligerantes e coube aos homens, em regra, ir para a guerra. Essa característica do anseio pela conquista, do avanço, da ambição de expandir, sempre esteve e está ainda hoje muito ligada à natureza masculina. Então, os valores que forjam um perfil masculino de conduta, construídos culturalmente, historicamente, são, em regra, a segurança exacerbada, o uso da força para resolver problemas, a indiferença, que é exatamente o contrário da sensibilidade, a vontade de avançar, de conquistar, de desbravar novos caminhos, derrubando as barreiras que estiverem na frente, o que é uma característica boa e necessária, que foi e é muito importante para que nós possamos avançar como sociedade. Não estou aqui falando só mal dessas características, existem boas características no perfil de valores masculinos também. Em relação aos valores femininos, eu quero remontar a antiga Roma. Lá havia uma deusa chamada Vestal, que era responsável por guardar os valores de Roma. Júlio César, um dos grandes imperadores romanos, ele dizia: de que vale vencer se nós nos perdermos dos nossos valores? Se não protegermos o espírito romano, nós não saberemos mais por que estamos lutando. E essa deusa Vestal, ou as Vestais romanas, também como eram conhecidas, elas tinham uma máxima que dizia assim: ai de nós que conquistamos o mundo, mas nos perdemos de nós mesmos. Então, um dos valores femininos mais importantes é esse cuidado com a essência das coisas. Era dito na antiguidade que as mulheres eram as senhoras do centro, as donas do pequeno espaço, mas não no sentido de ter uma participação pequena, mas de ter a importante missão de guardar e primar pelo que é essencial. Eu acho importante dizer que eu estou me valendo de algumas reflexões que estão em uma palestra da professora Lucelena Galvão, que está disponível no canal da Nova Acrópole, uma palestra muito interessante chamada Os Valores Femininos. Eu deixo aqui o convite para vocês assistirem posteriormente. E nessa fala, a professora Lucelena explica que o feminino está ligado ao conceito de requinte. E embora essa palavra atualmente seja estigmatizada, seja algo que parece pedante ou próprio só de quem é rico, na verdade, requinte é um cuidado com os detalhes, que tornam o contexto da obra verdadeiramente preciosa. E ela dá o exemplo de um quadro, né, ou de uma música, de uma obra como um todo. Para que ela seja realmente bela, ela precisa conter detalhes que expressem a alma do artista. E é isso que faz com que essa obra seja única. Esses valores, classificados como femininos, remetem a uma forma de agir que se pauta mais pela essência do que pela aparência, mais pelo processo do que pela conquista, que traz uma fundamentação por trás daquilo que você faz. Não basta conquistar, é preciso saber o motivo pelo qual você está fazendo as coisas. A nós, mulheres, é permitido ser sensível ao longo da nossa infância e da nossa vida, mas isso, infelizmente, não é algo valorizado ou considerado na nossa sociedade atual. A essa altura, vocês devem estar pensando, né? Mas por que ela está falando isso tudo, né? Onde ela quer chegar com essas tantas digressões aí? Então, quando nós entendemos essas diferenças, é possível perceber que, na atualidade, nós estamos sendo invariavelmente levados e liderados por valores e por uma forma de agir masculinizada, pautada por estes valores que aqui eu delimitei como masculinos. Quando uma mulher ocupa um espaço de poder, em regra, para que ela possa ser respeitada, ela precisa adotar essa postura um tanto indiferente, um tom exageradamente assertivo, beirando a agressividade,
e deixar de lado a preocupação com os detalhes ou com a essência, se ela quiser de fato avançar nos ambientes corporativos ou institucionais ou profissionais. Ocorre que essa liderança que se pauta em avançar e vencer a qualquer custo está custando muito caro a todos nós, porque nós, como sociedade, estamos vendo onde nós estamos chegando. Liderança não precisa ser e não é expressada unicamente através de valores masculinos. Liderança é sobre conquista. Conquistamos o respeito, conquistamos a confiança. Liderar é o ato de convencer as pessoas a fazer algo, é motivar um grupo a dedicar-se a alcançar um objetivo comum. Quando os valores por detrás de uma liderança se pautam unicamente pela vontade de manter-se no poder, você usa as pessoas. Elas são instrumentos da sua ambição, do seu desejo pela conquista de um projeto seu. Se você lidera idealizando um objetivo de crescimento comum, que faça com que as pessoas que estão ao seu lado caminhem com você, se desenvolvendo, se aprimorando, elevando a sua consciência, amadurecendo, a sua forma de tratar as pessoas forçosamente será diferente. Não pode se guiar por uma vontade de seguir adiante, custe o que custar. Há de se observar o centro, a essência, as motivações precisam ser legítimas. A discussão que eu estou tentando firmar aqui é que existem formas diferentes de liderar de acordo com as motivações que as impulsionam. Atualmente, os espaços de liderança são ocupados majoritariamente por homens e por algumas mulheres, ainda poucas mulheres, mas muitas delas acabam adotando esse agir guiado por valores que aqui eu denominei como valores masculinos, sem qualquer demérito aos homens. Liderar afetivamente, no meu entendimento, é liderar carregando valores femininos, esses valores que aqui eu delimitei como femininos, focando em uma maneira de agir voltada para realizar uma liderança plena, uma liderança que não realize um interesse pessoal, mas sim que contemple o crescimento do grupo liderado como um todo, potencializando cada membro individualmente. Uma liderança afetiva busca fortalecer as sementes da nossa condição de seres humanos, as sementes que todos nós carregamos latentes dentro de nós, esperando o momento ideal para vir à tona. E quais seriam essas sementes? Eu vou elencar apenas duas. A primeira é a bondade. A bondade, a empatia, o senso de coletividade é o que realmente nos conecta. A historiadora Margaret Mead, ao ser questionada a respeito do marco histórico que determina o início da civilização humana, ao invés dela responder indicando o que marca é a criação de um instrumento específico ou a evolução de algum aspecto físico do ser humano, ela conta que, na verdade, o marco histórico deste início da civilização humana está ligado a um fêmur cicatrizado. Porque o fêmur é o osso mais longo do ser humano. É preciso, no mínimo, em média, cerca de 6 semanas de descanso para que um fêmur fraturado possa cicatrizar. Nas sociedades pré-históricas, os hominídeos agiam como os animais agem ainda hoje. Eles simplesmente deixavam para trás um membro que se machucava, porque ele se tornava uma presa fácil, então ele era abandonado para não colocar o grupo em risco. Um fêmur curado mostra que alguém cuidou da ferida, fez a sua caça, a sua coleta, ficou com ela e ofereceu proteção física e companhia humana até que aquela lesão pudesse ser curada. O primeiro sinal da civilização é a compaixão, vista neste fêmur curado. Então, a compaixão, a empatia, a manifestação, manifestadas através da bondade, fazem parte de nós, da nossa essência, e são uma parcela importante da nossa força. A segunda semente é a honestidade. Honestidade é sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, demonstrar com clareza as suas intenções, poder agir com transparência, falar aquilo que você sente, expressar a sua personalidade com liberdade, entendendo que as características que lhe são peculiares fazem diferença no mundo e que você tem prerrogativa de expressá-las,
ao invés de ter que viver se preocupando em como agir de forma a agradar o máximo de pessoas possível para ser aceito. Mas o que nós verificamos na realidade atual? Via de regra, tudo que as pessoas não podem ou não se sentem com liberdade para ser, estando em um espaço de poder, é serem bondosas, porque elas serão julgadas como pessoas fracas, ou ser realmente honestas, autênticas, com medo de se tornarem muito vulneráveis e suscetíveis a decepções e ataques pessoais. Fomentar um espaço de liderança que promova segurança para que as pessoas possam desenvolver plenamente as suas potencialidades humanas, marcadamente essas que eu destaquei aqui, a bondade e a honestidade, é exercer uma liderança afetiva. Quem se preocupa em avançar, sim, mas contemplando o essencial, porque tudo que nós fazemos precisa nos tornar melhores e maiores como seres humanos. O que eu estou defendendo quando eu falo sobre uma liderança afetiva é não usar as pessoas ou se valer dos seus sentimentos em proveito de alguma espécie de lucro, seja financeiro ou pessoal por parte daquele que está na liderança, mas sim pautar os seus atos e conduzir as suas escolhas com base nesses valores que nos fazem verdadeiramente humanos, que induzem e conduzem aqueles que nos honram com a sua confiança a se tornarem pessoas melhores. Liderar afetivamente é focar no centro, no desenvolvimento das pessoas, é pautar as suas escolhas em uma vontade honesta de gerar esse amadurecimento naqueles que nos cercam. Eu sei que parece brega essa fala, piegas de tudo, e totalmente descolada da realidade, né? Vocês poderão pensar. Mas eu sou uma pessoa essencialmente utópica e eu tive a felicidade de encontrar muitas pessoas iguais a mim. E algumas delas estão aqui. O Fabinho, a Thaís, a Deb, né? E outros tantos que não puderam estar conosco. Tudo que nós fizemos ao longo desse projeto foi feito com muito afeto, por pessoas que se comprometeram com esse projeto de forma honesta, empregando a sua competência e o seu bem mais valioso, aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, para realizar algo que impactasse na vida de cada um e cada uma de vocês. E eu posso dizer com muita alegria e com imenso orgulho que esse conceito de liderar com afeto, pautado pela essência, por olhar para o outro e pelo outro, funciona e foi uma realidade nesta gestão da CAD. Eu vou encerrar minha fala com uma frase da Margaret Mead, que diz: nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. Vocês agora são líderes certificados pela Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Liderem nos espaços em que vocês estiverem, mas liderem com afeto, pelas pessoas e com as pessoas. Eu conto com vocês. Muito obrigada.